Obrigado, gente. Vamos lá, pode sentar vocês todos aqui. Eu, primeiramente, vou passar a palavra para o Guilherme Resch, que ele vai falar rapidamente sobre tendência, porque como essa mesa é a mesa da inovação, é onde que acontece, é a alma do empreendedorismo, e a gente tem que saber como é que a gente tem que montar um sistema de inovação. Mas primeiro saber das tendências, né, Guilherme, por favor. Bom, eu gosto de fazer sentado, acho que me sinto mais à vontade, mas vou ficar aqui em pé aqui. Eu acho que tinha um negócio da luz, mas já tiraram o púlpito. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, professores. Sempre um prazer. Aliás, os três, né? Tem 3 professores aqui conosco nesse palco. E eu vim trazer para vocês, até de maneira bem enxuta, exemplificar um pouquinho como é que estão as tendências para 2025, na verdade, para o meio empresarial. Como é que estão as tendências de inovação e tecnologia, e aí, principalmente para fazer, Henrique, uma congruência com o que você vai trazer, do ponto de vista de planejamento prático dentro dos negócios, que eu acho que é o que nos importa, e é o que faz com que a gente tenha cada vez mais investimentos e faça com que as empresas possam ser prósperas, possam crescer, possam ter mais contratos e possam alcançar melhores resultados. E de um ponto muito fundamental, tem 2 palavras que estão assim dentro do que a gente está enxergando como a maior tendência, mas não pela palavra tendência na íntegra, pessoal. Até porque a gente já tem esse movimento acontecendo de alguns anos para cá, mas principalmente a facilitação para que o pequeno negócio, para que o pequeno empresário tenha também a oportunidade de alcançar, que são 2 coisas chamadas, uma a inteligência artificial e uma a questão da Big Data, né? Do uso de dados de maneira eficiente para tornar os negócios mais eficientes. Então, é imprescindível de que vocês, empresários, estejam realmente atentos que, diariamente, na geração de negócios que vocês têm, vocês geram informações. O cliente de vocês traz uma riqueza muito grande que vocês precisam explorar cada vez mais e fazer isso realmente com bastante planejamento, estratégia, de modo a agregar valor ao seu produto, ao seu serviço e fazer com que essa experiência com o seu cliente ela seja cada vez mais exitosa. Então, utilizar bancos de dados de maneira inteligente. E aí isso vai trazer com que vocês tenham cada vez mais a questão da experiência de consumo. A gente vem observando nos últimos anos que o comportamento do consumidor ele mudou, o comportamento das pessoas, principalmente de 2020 para cá, em razão da aceleração das tecnologias e do enfrentamento que nós tivemos causados pela pandemia, eles fizeram com que as pessoas tivessem seus comportamentos ali mudados. Então, nós temos tecnologia, nós temos acesso ao digital com mais facilidade, nós temos acesso a variadas plataformas de e-commerce que fazem com que nós tenhamos muito mais facilidade de consumir algum tipo de produto ou até mesmo um serviço, e de que maneira que os negócios tradicionais eles vão conseguir se manter sustentáveis dentro de um mercado que se mostra cada vez mais competitivo. Existe um termo que está sendo muito falado a nível mundial, que é a policrise. O que a policrise significa? Significa que hoje a gente vive crises diferentes no mesmo momento. Então, crise de saúde, crise de economia, crises socioambientais, crise do clima, crise econômico. Então, de que maneira que as empresas vão realmente se posicionar dentro de um mercado com intensos desafios, com um empreendedorismo cada vez mais acentuado, porque a geração de emprego ela teve ali um estacionamento durante um certo período e pelo empreendedorismo se buscou a geração de renda, se buscou ali o reposicionamento no mercado e aí isso trouxe para nós uma concorrência cada vez mais acentuada. Então são temas que estão realmente sendo colocados, Renato, de um jeito muito contundente nessa questão da visão de futuro. E, principalmente em se tratando de negócios mais tradicionais e mais conservadores, aqueles que principalmente dependem de ambientes físicos para funcionar, isso é legítimo, então muito se fala do digital, parece até mesmo que o físico vai acabar. Não, o físico não vai acabar, né, professor? Acho que o físico ainda tem o seu modelo, a sua existência, e, principalmente, ele precisa se renovar. Então, há uma tendência muito forte da congruência e da união entre o físico e o digital. Isso é algo que empresário de hoje em dia, antenado e com visão diferenciada de mercado, ele vai fazer com que o negócio dele esteja também posicionado no digital.
E aí, para isso, ele vai precisar ter qualificação, ele vai precisar contratar pessoas certas para esse canal, ele vai precisar desenvolver novos processos, novas tecnologias e uso de boas ferramentas para fazer com que haja integração processos de venda, haja integração de processos de atendimento, para que ele tenha ali cada vez mais conexão com esse cliente que está navegando, que está buscando informação nos meios, nas páginas digitais, mas que principalmente ainda tem também sua essência de ir ao físico fazer o seu consumo. Então a loja física ela vai ser um ambiente cada vez mais propício para a geração de experiências diferenciadas, agregação de serviços, fazer com que, com que os nossos clientes eles possam realmente ter ali uma identificação do motivo pelo qual ele quer estar ali naquele ambiente físico. Então são pautas extremamente relevantes que precisam estar dentro do rol de planejamento da empresa de vocês, para que vocês não percam negócios, tá? A essência será essa. Estar no digital não é porque é moda, não é porque é bonito, não é porque é legal. É porque o cliente está lá, ele está lá navegando e se você não estiver lá, o seu concorrente vai estar. Então, é sobrevivência de mercado. Outro ponto fundamental está ligado a vocês gerarem cada vez mais valor ao negócio de vocês. Mais do que nunca, uma empresa com propósito e valores diferenciados tem sido uma tônica de extrema razão para que os clientes eles tenham uma conexão diferente ali com aquele negócio e se sintam cada vez mais engajados a consumir. Vale lembrar que tem uma pesquisa que a Serasa publicou recentemente, que ela mostra que 85% das compras elas são ocasionadas pela emoção, pelo impulso. Isso significa que processos cada vez mais fluidos, mais dinâmicos, sejam no ambiente físico, sejam no ambiente digital, sem fricções, que facilitem ali o poder de decisão do cliente de comprar sem pensar duas vezes, vai ser um fator preponderante para que os negócios tenham cada vez mais volume de vendas em suas operações. Então, tanto a página digital hoje, ela precisa ser uma página cada vez mais fluida, cada vez mais intuitiva, cada vez mais calibrada para aquele perfil de público-alvo que vocês estão querendo alcançar. É muito importante mostrar porque o consumidor que tem novos comportamentos, um desses comportamentos é exigir que as empresas elas entendam cada vez mais de maneira antecipada o que ele mesmo quer. Já perceberam isso? Muitas vezes a gente vai em algum negócio e esse negócio ele já apresenta para a gente exatamente aquilo que a gente estava pensando. Será que foi por acaso? Será que houve ali uma análise de dados diferenciada? Então, são processos envolvendo todo um rol de ferramentas que vai ter ali a necessidade de se adaptar às novas tendências, às novas tecnologias e às novas oportunidades que o mercado está transparecendo e mostrando aí à frente dos negócios. Então, eu não quero me alongar, Renato, justamente para a gente ter a oportunidade de debater. Eu acho que a pauta da inovação, da tecnologia é muito mais focacionada para o meio empresarial, para fazer com que os negócios eles tenham cada vez mais oportunidade de gerar realmente resultados expressivos. E isso vai acontecer se vocês tiverem realmente estratégias muito bem fundamentadas de entendimento de público-alvo para fazer com que a empresa de vocês ela tenha realmente esse dinamismo de acordo com o que o ambiente está sendo proporcionado. E isso vai ser fator preponderante para o sucesso dela. Nós temos aqui, só a caráter de número, no território, Campos Goytacazes, cerca de 45 mil empresas formalizadas, não é isso? Temos ali as segmentações, que são as segmentações principais em quinais, né? Cadastro de atividades consolidados, por exemplo. Então, temos o segmento de moda, temos o segmento de alimentação fora do lar, gastronomia, temos a construção civil, temos o setor de apoio ao petróleo e gás, setores esses que vêm se transformando e vêm se preparando, e existem diversas oportunidades de negócio aqui batendo a porta de vocês. Nós temos o Complexo Portuário do Açu, como foi muito bem falado anteriormente no painel, com diversas oportunidades de negócio. Nós temos as oportunidades de investimentos da própria Petrobras aqui na Bacia de Campos, que isso vai trazer cada vez mais geração de renda, empregabilidade vai trazer mais recursos para consumo, mais pessoas, e mais pessoas vai trazer o círculo virtuoso econômico e as empresas vão se beneficiar disso desde que estejam preparadas. Não apenas para atender o consumidor final, mas para atender também grandes demandantes, conforme a gente teve a rodada de negócios hoje,
para que estejam preparadas para assumir também seu compromisso com fluxos de caixa adequados, com posicionamento de marketing eficiente, com planejamento, com qualidade, com eficiência e rapidez nos seus processos produtivos. É isso que os grandes negócios estão buscando nas empresas. E vocês só vão conseguir isso investindo em inovação, em tecnologia e em qualificação de todo o seu time. Passo a palavra aqui ao Renato, que vai conduzir aqui aos demais colegas. Tentei ser o mais breve possível para trazer aqui um bocadinho do que a gente vem pensando e, obviamente, que trazer, colocar o Sebrae à disposição com todas as suas soluções de portfólio. Temos um encarte ali no nosso estande, que vocês podem pegar, mostrando algumas das consultorias com 75% de subsídios que a gente implementa, transforma e deixa o seu negócio cada vez mais competitivo. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Lembrando que você falou para o pessoal aqui do Fis Digital, o nome é Figital, que vão ser os negócios. E aqueles que ficaram aqui assistindo a gente vai terminar essa mesa com a apresentação dos dois professores e, ao final, a gente vai ter o encontro do associativismo. E lá, após o encontro, vocês vão receber o livro Empreendedorismo e Desenvolvimento Local, que fica até o final, ok? Por favor, presidente do TC de Campus, Henrique Tec Campus, por favor. Você que é um membro importante do ecossistema de inovação. Obrigado. Eu posso fazer uma pequena quebrar o protocolo e fazer uma inversão, porque o professor Winter ele vai fazer uma apresentação mais genérica sobre os conceitos e depois eu falo mais sobre a localidade. Eu posso fazer essa... Maravilha. Professor? Bom, vamos lá. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aqui do Conecta Campus para poder participar aqui do evento e falar rapidamente sobre ambientes locais de inovação. Tá? Quando a gente fala sobre isso, é importante destacar o seguinte: inovação ele tem um processo, né, que envolve várias etapas, mas principalmente da introdução de algo novo na prática urbana. E quando a gente pensa em inovação, nós temos diferentes modelos de inovação. Né? Esse processo de modelos de inovação ele envolve principalmente 3 grandes atores. Né? Quando a gente pensa na Triple Hélice, ele trabalha principalmente com a questão das universidades, as empresas e o governo. Mas quando você pensa no modelo de um ecossistema de inovação, você já pensa que o processo é muito mais complexo do que isso, do que você trabalhar com esses 3 grandes atores. Né? Você tem... Deixa eu pegar aqui. Quando você pensa no ecossistema de inovação, você pensa em inúmeros atores e que eles atuam em um processo sinérgico, eles atuam num processo de interação. Então é importante para o empresariado, né, e não só para o empresariado, mas sim para todos os atores que atuam nesse ecossistema, que entendam a complexidade do ecossistema, saibam atuar nisso para que você consiga manter uma vantagem competitiva, principalmente a outras localidades, que você consiga desenvolver de uma maneira adequada a sua região. Então, aqui eu só vou citar alguns exemplos, o professor Henrique depois vai falar mais especificamente de um grupo, tá? Mas, por exemplo, tem que envolver a questão de comunidade, instituições de ensino, startups, instituições de apoio, mentoria, instituições de fomento, investidores, né, grandes empresas, prestadores de serviços e governo. Tá? Então, todos esses atores têm que trabalhar de uma maneira interativa, têm que interagirem entre si, têm que participarem desse processo. E as empresas que atuam nesses segmentos, nos diferentes segmentos de uma localidade, elas precisam conhecer esse sistema e fazer uso de todas as possibilidades que eles fornecem. Hoje nós temos diferentes instituições que trabalham no processo de pesquisa, como instituições de ensino, que podem autorizar em parcerias universidade e empresa. Nós temos diferentes setores do governo que trabalham no processo da construção de um ambiente de inovação propício para isso. E nós também temos os grandes investidores, empresas como, por exemplo, o Sebrae, que atuam no processo de apoio ao empresariado, à micro e pequena empresa. Então, buscar fomento hoje em dia é extremamente importante, porque você não faz nada sem recursos humanos, sem recursos naturais e sem investimento. Né? Então, você precisa desses objetos para conseguir desenvolver o processo de competitividade da sua empresa. Então, quando você pensa no desenvolvimento local, já foi falado hoje numa mesa sobre isso, mas é importante pensar que é um processo que visa melhorar a qualidade de vida de uma região. Então, você envolve todos os segmentos, seja da área de serviços, seja da área de manufatura, né? Então, é importante que você envolva esses segmentos para esse processo de desenvolvimento. Então, você considera aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos e ambientais. Né? Eu faço questão de frisar a questão dos ambientais, porque hoje a gente vive num mundo onde o consumismo, o produtivismo, ele vem alcançando questões críticas em relação à própria sustentabilidade do planeta. Então, se hoje a gente não visar negócios que sejam sustentáveis também, a gente não sabe até quando a gente pode chegar com esse padrão de consumo que nós temos.
E quando você pensa, então, nesse ecossistema local de inovação, pensando nessa questão localidade, você pensa que você está desenvolvendo o processo de inovação local, que é um ambiente regional local que reúne os diferentes atores e instituições, como já foram apontados aqui no primeiro slide. Então, o objetivo é criar um ambiente propício para o surgimento e expansão de ideias inovadoras. E é importante pensar o seguinte, que ideias inovadoras, elas precisam sair do papel. A inovação é um processo que implica na transferência do conhecimento para a sociedade, na transferência dessa tecnologia para a sociedade. Não adianta você criar dentro da sua empresa, criar dentro do seu centro de pesquisa, ideias inovadoras, criar produtos e serviços novos, se esses produtos não forem colocados no mercado e não movimentarem a economia. Isso sim é um processo de inovação. E aqui eu trago rapidamente a matriz de competitividade local, que é algo que tem que ser pensado num processo de desenvolvimento e gestão da sua empresa. Então, dentro dessa matriz de competitividade, nós temos o empresariado, que aqui está representado por vocês, empresários. Nós temos os recursos humanos e naturais, é pensar exatamente no que a região pode oferecer para esse processo de desenvolvimento, para esse processo de inovação, e pensar também nos recursos humanos, né, nas pessoas que são capazes de desenvolver esse processo, no processo de formação e capacitação contínua dessas pessoas. Hoje a gente não faz nada sem ter mão de obra qualificada e capacitada. Né? O entorno institucional, então pensar nas entidades que atuam nesse processo de desenvolvimento, a infraestrutura hoje, que tem que ter um investimento próprio em infraestrutura, inclusive com apoio de governo, com investimento, porque é necessário se ter uma infraestrutura de ponta para que a gente consiga se tornar competitivo junto às outras empresas. Né? E pensar também na questão do governo local, questão da prefeitura, governo e até o apoio do governo federal para se criar um ambiente propício para esse processo de inovação. Calma aí. Não está funcionando aqui. Você pode passar para mim o próximo slide, por favor? Opa, agora, aqui. E também não posso deixar de falar rapidamente das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, a gente vai ter agora, no próximo ano, em Belém do Pará, uma discussão sobre os objetivos, né, na COP30. Então, é importante entender que esse processo do empresariado de inovação ele tem um papel muito importante nessa questão do desenvolvimento sustentável, principalmente quando a gente pensa nas ODS 8, por exemplo, com um trabalho decente e crescimento econômico, na ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, né, e parcerias e meios de implementação, que eu acho que são ODS que são importantes para o empresariado prestar atenção e conseguir alavancar a competitividade da sua empresa. E claro que eu não poderia deixar agora rapidamente, finalizando, e falar rapidamente do programa em que eu atuo, o Programa Profissional em Desenvolvimento Local, iniciado em 2006. Ele faz parte da instituição Uniswan, do Centro Universitário Augusto Mota, que é um dos apoiadores e parcerias aqui do evento do Conecta. Né, e a gente trabalha, é um programa atualmente avaliado com nota 5 na CAPES, é um programa então que está com um conceito muito bom, né, e é direcionado a profissionais de qualquer área. Então aqui eu posso falar que a todo o pessoal que atua no processo do ecossistema de inovação, e principalmente os empresariados, ele tem um papel de formação e capacitação, e qualquer área de conhecimento e atuação é bem-vinda nesse programa. Tá? Então, é o programa ideal para quem deseja aplicar conhecimentos acadêmicos na prática, buscando soluções inovadoras para os mais variados desafios enfrentados pela sociedade. A apresentação vai ficar aqui disponível para vocês, tem o link de acesso para quem quiser acessar. E aqui só as considerações finais. É um processo de aumento da competitividade e aumento das taxas de sucesso para uma empresa está diretamente ligado ao ambiente favorável para o avanço da inovação. Ter um ambiente local de inovação bem estruturado permite ao empresário ter à sua disposição as maiores possibilidades de alavancar a sua empresa. Contudo, não basta ter um ambiente favorável. É importante que o empresário conheça esse ambiente e saiba fazer uso de todas as oportunidades que estão presentes nesse ecossistema. Destaque-se ainda que, além de conhecer o ecossistema, é importante estar sempre atualizado e apresentar um processo de capacitação e atualização constante. Tá? Agradeço a todos, né, a participação no evento e, novamente, ao convite, né, e fico aberto aí caso alguém tenha alguma questão após a mesa. Muito obrigado. Perfeito, Eduardo. Obrigado aí pela sua gentileza. Também colocar um método, isso foi muito importante. O Henrique, da hora, por favor, para concluir aqui a nossa mesa. Obrigado, gente. Professor. A apresentação, estou com um pequeno empecilho. Culpa minha, eu só entreguei minha apresentação agora e ela está em PDF e está muito grande. Cadê? Então, acho que eu não vou conseguir passar ela ali. Então, vai ter que ser no cuspe giz mesmo. Eu vou pedir desculpas pelo meu empecilho. Mas depois da apresentação sobre o que é um ecossistema de inovação, eu quero apresentar para vocês como é que ele funciona aqui no nosso local. Eu vou falar em nome da Tec Incubadora.
E o que é a Tech Incubadora? Primeiro eu quero falar o que é Tech, o que é uma incubadora de empresas. Estou vendo aqui na minha frente o excelente Eduardo Crespo, que é engenheiro agrônomo. Quando nós falamos em incubadora, talvez a primeira coisa que vem à cabeça é aquela incubadora de pintinhos, ou aquela incubadora de crianças, aquela incubadora de bebês. Qual é o papel de uma incubadora de empresas? Ou uma incubadora? É naquele primeiro momento que está sendo criada a vida, é a gente ir lá e proteger ela. É isso que uma incubadora faz. E uma incubadora de empresas, a gente vai lá e protege os 2 primeiros anos de uma empresa. O Guilherme está aqui do meu lado e vai falar, vai lembrar enquanto Sebrae que a mortalidade infantil de uma empresa, ela se dá mais ou menos em 60% acho que no estado do Rio de Janeiro e todo o Brasil é mais ou menos isso. Quando o empresário vai lá e abre um CNPJ, a probabilidade dele fechar nos 2 primeiros anos é de 60%. É triste, é ruim. E se uma empresa é inovadora, se uma empresa ela tem o risco da inovação, é maior ainda. Qual o nosso papel de um ecossistema de inovação? É tentar pegar os riscos e mitigá-lo. É pegar um empresário, como os senhores o são, que são mais experientes, que conhecem esse risco, que conhecem a dinâmica e vamos botar assim, os desgostos da dinâmica empresarial com os empreendedores mais jovens. Nós estamos numa cidade que ela tem ali mais ou menos 25 mil estudantes universitários. Nós temos aqui uma UENF, temos um IFE, temos uma Universidade Federal Rural, temos uma UF, temos das privadas, das públicas ainda, temos a FATEC, das privadas, temos uma Cândido Mendes, temos o EasyCenza, temos vários estudantes universitários instalados aqui. E essa inteligência instalada vai para onde? O estudante que se forma aqui em engenharia de computação, engenharia civil, em agronomia, ele vai para onde? A gente vai exportar a nossa inteligência? É isso que nós vamos fazer? A minha proposta é outra. A minha proposta é que esse ambiente de negócios, esse ecossistema, aqui ele fique. Esse ecossistema de inovação aqui posto, que ele absorva essa inteligência. E não somente com essas empresas daqui. Foi falado aqui no Porto do Açu. Graças a Deus que tem um Porto do Açu que ele compõe. Vocês devem ter ouvido falar dos 18 bilhões de recursos investidos aqui no Porto do Açu. Eu vou repetir o número porque ele é importante. 18 bilhões investidos no Porto do Açu. Bilhões. Se fosse 1 bilhão por segundo, 1 bilhão, mais ou menos, seriam 33 anos se fosse segundos. É muito dinheiro. E o emprego formalmente direto não dá 8, 9 mil empregos. É muito pouco emprego. Qual é o emprego gerado direto do Porto do Açu? Se a gente fosse na Codim, alguns anos atrás, aquele parque industrial, um ônibus cheio de funcionários seria suficiente para tocar uma fábrica lá. Uma fábrica extremamente tecnológica hoje no Porto do Açu, um micro-ônibus consegue operar ela. Cadê o emprego do Porto do Açu? Está na tecnologia. Está no desenvolvimento tecnológico. E se nós temos vários cursos de engenharia, vários cursos de tecnologia, vários cursos de biotecnologia, por que nós não criamos esse emprego aqui? Esse é o papel de uma incubadora. É conectar o que acontece numa universidade, essa inteligência aqui instalada, com as demandas da sociedade. É isso que faz uma incubadora, é isso que nós fazemos lá. E você vai falar, poxa, da hora, mas essa incubadora ainda faz cosquinha no PIB. Nós temos lá hoje 36 startups. Se pegar o faturamento dessas 36 startups, mas não faz cosquinha no PIB. Talvez se pegar uma dessas grandes empresas que estão aí faturando hoje, só o faturamento de uma empresa é muito maior do que todo o faturamento dessas startups. Ainda é muito pouco o faturamento dessas startups. Mas ali, naquele local, naquela incubadora, nós estamos germinando uma nova matriz econômica. E isso é muito importante. Porque a matriz econômica aí posta, ela está em decadência.
Vamos lembrar onde nós estamos. Aqui não tem, mas se a gente estivesse ou na prefeitura ou na Câmara de Vereadores, estaríamos aqui vendo, talvez, o brasão municipal. Como é que é o nosso brasão municipal? Vamos recordar. Aqui teria uma rama de café. Lembra do café? Café agora, o Bartola está falando aqui, que talvez volte a ter uma cultura de café. Se o Almir estivesse aqui ainda, falava, não, mas lá em Rio Preto começou a plantar café agora e leva 2 anos para dar café. Que bom que volte a ter a cultura do café. Café voltou a ser uma commodity, começou, mas já foi muito no passado, ainda não está. Se a gente olhar para o outro lado aqui, vai ter uma rama de cana. A cana, quando deu muito, estou vendo aqui o grande cana, né? Doutor empreendedor. É isso, o doutor empreendedor, já vou voltar a falar do meu colega ali. E aí nós estamos vendo que nós temos 2 grandes commodities que, quando a gente olha para a nossa economia, elas romperam. Nossa cidade já teve uma grande economia baseada em cana, já teve uma grande economia baseada em café, já teve uma grande economia baseada em petróleo, e quando entrou em crise, a cidade entrou em crise. Já teve uma grande economia baseada em petróleo, quando o petróleo entrou em crise, a cidade ficou vazia, ficou fantasma, e quando a gente olhou para a cidade de Macaé, tal qual também ficou em crise e ficou fantasma. E como é que a gente resolve isso? Diversificando a economia. Nós já tivemos uma economia baseada em café, já tivemos uma economia baseada em cana, já tivemos uma economia baseada em petróleo. Qual que é a proposta que nós trazemos? Uma economia diversificada baseada em inovação. E qual inovação? Em biotecnologia, em inovação, em data science, em inteligência artificial, em tudo que a inteligência humana pode ser. Uma economia baseada em empregos de alta qualificação. É isso que eu acredito. E por que eu olhei para o meu amigo Rômulo e lembrei do doutor empreendedor? A nossa cidade, saibam vocês, ela é referência estadual no programa Doutor Empreendedor. Nós temos anualmente 1/3 dos doutores empreendedores. Olhem com orgulho para a cidade de vocês, que nós não temos 1/3 da economia, nós não temos 1/3 dos doutores do Estado, nós não temos nem sequer 1/3 das universidades do Estado, mas temos 1/3 dos doutores empreendedores do Estado. Estou vendo um aqui, coitado, está aqui sozinho hoje, né? Mas tem mais doutor empreendedor aí pelo Estado. E qual que é a importância disso? Como é que a gente vai gerar uma empresa que empregue vários engenheiros agrônomos, gerando um doutor empreendedor? Ou seja, é um doutor que ele consiga gerar empregos de alta qualidade. Qual que emprego é o melhor? Qual é aquele emprego que vai realmente gerar a economia, que vai fazer? É aquele emprego baixo qualificado? É aquele emprego que eu vou pagar um salário mínimo, um salário e meio, que a pessoa vai ficar em pé o dia inteiro, as varizes vão matar? É aquele emprego que o cara vai e trabalha sentado no ar-condicionado, mexendo no computador, ganhando 5, 6, 7 salários mínimos? Qual emprego eu quero gerar para o meu município? Eu quero gerar um emprego no município de maior valor agregado, que ele vai colocar mais. É esse o emprego da inovação. É isso que uma incubadora faz. É isso que fomenta. É isso que um ecossistema de inovação traz. Eu quero fazer uma pergunta aqui, para interagir um pouquinho com vocês. E eu posso falar uma marca aqui, Guilherme? Posso falar uma marca aqui tranquilamente? Alguém aqui já pegou o celular e pediu um iFood? Bartola não vale. Já pediu um iFood? Maravilha. Quando vocês pediram um iFood, vocês viram no cartão de vocês como é que chegou? Onde é que veio essa fatura? São Paulo. Vocês pediram em Campos, comercializaram em Campos e saiu lá. O prefeito de São Paulo está feliz da vida. Já pediram Uber? Faturou aonde o Uber? Se eu não me engano, o Uber é Ribeirão Preto. Obrigado. Prefeito, você está consumindo aqui, gastando combustível aqui, gerando gás carbônico aqui, e o prefeito de Campinas está lá com o ISS dele feliz da vida. Mas para isso nós tínhamos uma Pediu Farma, que quando comprava remédio lá em Curitiba, faturava aqui. É isso que eu quero. É nisso que eu acredito. Empresas escaláveis, enfim. Eu tinha na apresentação que foi uma empresa do doutor empreendedor, que é muito bacana, que eu não sei se vocês sabem, mamão. Mamão, Bartola, conhece mamão? A gente come qual mamão, Bartola? Mamão papaya.
Você tem um mamão macho, um mamão fêmea e um mamão hermafrodita. O que tem valor de mercado é o mamão hermafrodita. E como é que funciona a lavoura? Você vai e planta 90 mamões. É verdade, você planta 90. Para quê? Quando dá 6 meses, você começa a ver o frutinho. Pelo frutinho você chega, esse aqui é macho, corta. Esse aqui é fêmea, corta. Corta e joga fora. Você joga 2/3, você joga fora. Você planta 90 para colher 30. Você planta 90 mil para colher só 30 mil. E joga fora. E você botou ali a água, você botou tudo isso. Com uma tecnologia desenvolvida na UENF, você consegue fazer sexagem do mamão ali no iniciozinho. Você pega o negocinho e você vende a muda já sexada. Significa o quê? Que você planta 90 mil pés de mamão e você vai colher 90 mil pés de mamão e não mais 30. O nome dessa startup chama-se MF Papaya, é incubada com a gente lá na incubadora, o meu amigo Rodrigo Lira, diretor lá com a gente na Tec Incubadora, e no primeiro ano de operação essa startup faturou 1,2 milhão de reais. É muito pouco. Ah, mas é acima de 1 milhão, ainda é muito pouco, faz cosquinha no PIB, mas faz toda a diferença, porque ali a gente está germinando um novo agro. Ali a gente está germinando uma nova matriz econômica, uma nova realidade. Ali eu estou gerando emprego para um agrônomo mais especializado. Ali a gente vai ter um novo futuro baseado no empreendedorismo e na inovação. E é nisso que eu acredito e nisso que eu quero a ajuda de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Henrique da Horta. Então, a gente conclui a nossa mesa do ecossistema de inovação. Passo para a Mariana Procópio chamar a última mesa e logo em seguida, depois da última mesa, que vai ser oferecida aí pelo presidente Robson Carneiro, a publicação com a metodologia de implantação exatamente do que foi discutido até agora, empreendedorismo local e do ecossistema de inovação. Obrigado a todos vocês, hein?